ver o reino de Deus. Não te enganes, Nicodemos. Não adianta, por ser religioso, pensar que você vai entrar no reino de Deus, vai ver o reino de Deus com o seu pecado. O que é nascido da carne é carne. Aqueles que nasceram do homem, de nascimento natural, ele nasceu com a natureza pecaminosa de Adão. Para herdar os céus, para receber a vida eterna, é preciso nascer de novo. O Senhor disse a Nicodemos: tornar-se uma nova criatura. É preciso morrer este homem do pecado e nascer um novo homem, uma nova criatura. O novo nascimento, não é? Como é também conhecido como a regeneração, ela tem o sentido de criar de novo, gerar de novo, como o Júlio leu uma passagem, né, na versão dele que diz: fostes gerados de novo, fosse mais ou menos assim, não é? Gerados de novo, criados de novo. E é preciso, porque se isso não fosse necessário, o Senhor Jesus Cristo não precisaria ter vindo a este mundo e enfrentar o sofrimento, se o homem pudesse ser salvo, assim como Nicodemos acreditava, por ser religioso, por obedecer às leis, às tradições recebidas através de Moisés. É preciso fazer morrer o homem do pecado, o homem que vem de Adão, para nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Vejam o que fala o apóstolo Pedro àqueles que já provaram, que já haviam provado esta salvação, que já haviam provado esta experiência do novo nascimento ou da regeneração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, Pedro fala assim, 1 Pedro 23, pois fostes regenerados, ou fostes renascidos, ou fostes criados de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fostes regenerados, gerados de novo. Está falando com crentes, com a igreja, com os salvos, pessoas que já haviam passado da velha vida, pessoas que já haviam saído da vida segundo Adão, estavam vivendo a vida segundo Cristo Jesus, o nosso Salvador e Filho de Deus. Também, falando a pessoas já salvas, Paulo disse na carta a Tito: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Regenerador, pois fostes regenerados. Então, regenerar e renascer é a mesma coisa. Nascer de novo e ser regenerado é a mesma coisa, e é indispensável para que o homem possa tornar-se filho de Deus, para que o ser humano possa nascer na família de Deus e pertencer à família de Deus. Nicodemos não entendia isso, não entendia, e por isso ele estranhou quando o Senhor disse isto, e disse: Nicodemos, como pode suceder isto? Como pode porventura voltar alguém, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na verdade, diante dessas afirmações do Senhor, existem tantos erros hoje em dia, principalmente nesta época, em que esta doutrina do novo nascimento ou da regeneração está em desuso. Dificilmente se prega
a respeito do novo nascimento, da doutrina do novo nascimento. E é por isso que grande parte da população, ainda que religiosa, ainda que se diga evangélica, mas pouco se conhece a respeito do novo nascimento, porque pouco se prega a respeito. Nicodemos também, ele não entendeu. Pode, porventura, alguém voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E o Senhor Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na verdade, hoje a gente ouve pessoas, grupos, líderes, ensinando que o nascer de novo é o batismo, que o nascer da água e do Espírito é o batismo, aquele momento em que a pessoa desce as águas do batismo. Isso não é verdade, porque contradiz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é por ser batizado. Eu repito, se a água do batismo lavasse o pecado, tornasse o homem uma nova criatura, então não precisaria o Senhor Jesus Cristo, ao menos ter vindo a este mundo, ter sofrido tanto e ter dado a sua vida na cruz do Calvário. O batismo não salva. O batismo é uma ordenança feita pelo Senhor a todo aquele que crê. E o Senhor nos deixa muito claro que aquele que crê, ele deve ser batizado. O requisito exigido por Deus para que uma pessoa seja batizada é lícito se creres de todo o coração. Então, toda pessoa que se converte ao Senhor, que nasce de novo, que passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja verdadeira, a igreja universal, passa a ser membro do corpo de Cristo, tendo Ele como a própria cabeça do corpo. Então ele deve ser batizado. Mas o batismo não salva, o batismo é para aquele que já é salvo. Também, às vezes a gente ouve tantas coisas daqueles que pregam reencarnação, Então pregam que a pessoa nasce, morre, reencarna, morre, torna a reencarnar, até chegar ao ponto de se purificar e estar num estágio maior, e num lugar melhor, e assim por diante. Nós sabemos que também não existe reencarnação, é claro que não. Às vezes as pessoas falam até em brincadeira, não, é claro que não entre nós, é claro que não entre os salvos, né? Os que conhecem a palavra do Senhor, as pessoas falam, na outra reencarnação, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E falam-se de vidas passadas, essas aberrações que na verdade não tem nenhuma base na Bíblia Sagrada. O novo nascimento, ou nascer da água, é através da palavra de Deus e do Espírito Santo. A água aqui, ela é figura, ela simboliza a palavra de Deus, como o irmão Júlio citou também há pouco, quando ele falou a respeito da igreja, quando o Senhor Jesus, quando Paulo diz a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo, tendo purificado a igreja, né? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra de Deus, né? Então Cristo, ele diz que ele lavou, né? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo lavou a igreja para apresentar a si mesmo, igreja pura, sem mácula, porém santa e sem defeito. E esta lavagem foi pela palavra de Deus, foi pela água através da palavra de Deus. E como nós entendemos isso, né? João capítulo 15, e o verso 3, o Senhor Jesus está dizendo, João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Ele está falando
de limpeza. Não é? Desde o capítulo 13, que o irmão Wagner leu hoje, não é? Desde o capítulo 13, o Senhor, na cena do lava-pés, Ele mostra que a sua finalidade e a necessidade de todo pecador é de ser lavado pelo Senhor Jesus Cristo. Não só um simples lava-pés com água, mas aquele lava-pés, aquela cena extraordinária, maravilhosa, sublime de nosso Senhor Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos, estava mostrando que a finalidade dele era lavar o pecador. Lavar, limpar o pecador dos seus pecados, através do seu sangue derramado. Tanto que quando ele aproximou-se de Pedro, e Pedro disse: Senhor, mas tu me lavas os pés a mim? Não, nunca me lavarás os pés. O Senhor disse: se eu não te lavar, Pedro, não tens parte comigo. Aí então foi para o outro extremo, disse: Senhor, não somente os pés, lava-me também a cabeça e o corpo inteiro. E o Senhor Jesus disse: quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Eles já estavam banhados pelo sangue do Senhor, já estavam limpos pela palavra do Senhor, e por isso não precisavam mais de banhar o corpo inteiro, como disse Pedro, mas somente que fossem lavada a poeira dos seus pés. Isto acontece no momento em que nós, como também ouvimos ontem, como nós os crentes, confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora aqui, o Senhor continua falando dessa limpeza, né? Só que Ele fala usando como figura a videira verdadeira. Ele está limpando como? Tirando os galhos, os ramos infrutíferos, para que a videira possa produzir mais frutos ainda, mais fruto ainda. E Ele diz no verso 3: vós já estáis limpos. Os meus discípulos, os crentes, os salvos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o ser lavado o nascer do sangue, o nascer da água e do Espírito, significa a palavra e o Espírito Santo. Na verdade, é uma obra que nós não podemos entender. A mente humana não pode entender este milagre que é operado no momento em que o pecador crê no Senhor Jesus Cristo e nasce de novo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz aqui, usando a figura do vento, né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O vento nós podemos perceber, né? Podemos ouvir o seu som, o seu barulho, podemos ver os resultados do vento batendo em nós, dependendo da intensidade do vento. Podemos ver os ramos balançando as árvores, ou seja, podemos ver os resultados do vento, mas não podemos ver o vento em si. E o Senhor Jesus disse: assim é tudo que é nascido do Espírito. É um milagre que é operado, o novo nascimento, a regeneração, que a pessoa vai mostrar, a pessoa vai provar através da sua vida, das suas atitudes, da sua conduta, do seu procedimento, das suas atitudes. Porque aqueles que realmente nascem de novo, eles apresentam mudanças na sua vida, no comportamento, nas atitudes. É impossível alguém nascer de novo, tornar-se uma nova criatura e não apresentar mudanças. Essas mudanças são o resultado da nova criatura. São as atitudes praticadas pela nova criatura. São os frutos que uma boa árvore agora vai produzir. Eu sempre gosto de usar essa ilustração, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse que nós podemos conhecer a árvore pelos frutos.
E ele diz ainda, não pode árvore boa produzir frutos maus, e nem árvore má produzir frutos bons. Pelos frutos os conhecereis. Então os resultados do novo nascimento. Quando alguém diz, não é, isso nós estamos acostumados a ver ao nosso redor, as pessoas que dizem ser crentes, ser